Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, por poder estar aqui falando ao Senhor. Meu Pai, eu agradeço pela vida do abençoado André. Senhor Deus, que cada palavra saída dos lábios dele venham estar conduzida pelo Senhor Espírito Santo, para que cada pessoa entenda que esta é a palavra que liberta, palavra que dá vida, palavra esta que faz com que nós venhamos estar cada momento nos alimentando. Cada momento que nós ouvimos, cada momento que nós lermos, nós estamos ouvindo a palavra que liberta, esta palavra que é a ceia do Senhor, é o pão que desce do céu. Então eu te agradeço, Pai, te agradeço do fundo do meu coração. Amém, Jesus Cristo. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, abençoado, com mais um estudo. Esse é um estudo de exortação, amém? Abençoados, eu vou falar um pouco assim sobre o nosso inimigo, né? Qual o seu último inimigo a ser vencido? Né? O nosso inimigo, abençoado, ele passeia conosco, ele dorme conosco, ele come conosco, ri, brinca, festeja. O nosso inimigo está o tempo todo ao redor. Ele está ao nosso derredor o tempo todo. Como um leão urgindo, né? Esperando uma falha nossa para nos devorar. Oh, abençoado, você disse que não existe o diabo. O que você está falando aí? Abençoado, primeiramente aqui vamos dar nossos agradecimentos aí a todos os irmãos do grupo do WhatsApp, do Facebook, do nosso blog e do nosso canal do YouTube. Repito novamente, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos nossos ensinamentos dentro da verdade, à luz do Evangelho, se inscreva, abençoado. Envie pessoas para se inscrever, abençoados. Quando ver os nossos vídeos, dê um like, não se esqueça disso. Eu estou vendo bastante visualizações, mas pouco likes. Dê like, abençoado, para ajudar a gente. Quanto mais like, mais inscrito, leva esse conhecimento para mais pessoas. Então é importante se inscrever, dar like. Tá bem, abençoados? Então eu agradeço vocês aí por isso. Esse é o MNGP. Eu sou o irmão André. O título desse estudo é O Último Inimigo a Ser Vencido. Declaro a mente de Cristo em nós para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai. Que essas revelações venham entrar no nosso interior, no nosso espírito, né? E venha abrir, né, nossa mente espiritual para ver, né, essas revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado. Assim seja.
Abençoados, qual o seu último inimigo a ser vencido? Muitos falarão: é o meu colega de trabalho que tem inveja de mim. Outros: é aquele vizinho que vive falando de mim. Sim, amado, pode até ser. Mas o pior inimigo dorme ao seu lado. Acorda com você, come com você, passeia com você. Abençoados, não se assuste não, tá? Não estou falando do seu esposo, da sua esposa, não estou falando deles não. O pior inimigo é nossa carne. Nossa carne que nos induz, nos seduz, nos leva ao limite. Não é? Inimigo no sistema religioso é diabo. Para ver o diabo é fácil, só olhar no espelho. Diabo é a carne, né? Que milita contra o espírito. Nós, quando olhamos no espelho, nós não nos vemos. Vemos a matéria em que vivemos. Vemos a roupagem que vivemos. A roupagem que carregamos, que nos faz ser lindos como somos. Mas se não aprendemos essa realidade, vamos ficar aí lutando com o ser imaginário. Nós somos o espírito. Você não se vê no espelho, você vê a sua roupagem, a sua carne. Temos que aprender a dominar essa carne, porque segundo a ação pecaminosa dessa carne, herança de Adão, elas nos leva à sedução, à cobiça, à indução, né? E à morte prematura. 1 Coríntios 15, 26, na versão NVI, diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Em Romanos nos fala claramente que temos o Espírito, então somos de Deus. Vamos raciocinar? Se somos de Espírito, então não morremos. Se somos de Deus, já temos a vida eterna. Nossa vida não se limita a esse corpo de carne, porque no madeiro Cristo já fez a separação da vida e da morte, do espírito e da carne. A carne é a morte. Amém? A carne é o inimigo. É o último inimigo a ser destruído, que tombará na sepultura. E o espírito, nós iremos para Deus. Mas enquanto vivemos, temos que dominar essa carne, porque ela o tempo todo milita em ira, em cobiça, o tempo todo nos seduz, induz. Se não aprendemos isso hoje, nós caminharemos para a morte prematura. E Paulo adverte os Gálatas, ensina sobre isso a eles, e diz em Gálatas 5,17: pois a carne deseja, milita, guerreia, luta contra o espírito. E o espírito milita contra a carne, porque são diferentes. Eles estão em conflito um com o outro o tempo todo, para não fazermos, para que o espírito não faça aquilo que deseja. Paulo diz: quando quero fazer o bem, não o faço, mas o mal que não quero, eu faço. Porque se alimentarmos os desejos da carne, ela será mais forte e vencerá. Porque ela está no mundo material, no mundo onde tudo que nos é entregue é matéria, tudo que nos é entregue agrada a carne, é agradável
a carne, Paulo diz ao povo de Corinto, 9, 26, 27, e Paulo diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Então você notou que Paulo, né, foi lá e falou para o povo de Gálatas, e agora está lá no povo de Corinto e falando para eles a mesma coisa, com palavras diferentes, e diz assim: eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que é correr sem alvo? É correr sem saber para onde. É esmurrar o ar, esmurrar o que você não vê. Se o diabo é como diz o sistema religioso, é isso que eles estão fazendo, correndo sem alvo, porque não pode ver o diabo. Se ele realmente existisse, seria um espírito, você não pode ver. E lutam esmurrando o ar, e lutam em vão. Vão à igreja, tira o diabo e volta o diabo, tira o diabo e volta, e essa guerra nunca acaba. Porque a falácia religiosa, esse diabo do sistema religioso, não existe. Falar igual o padre Quevedo. Essa criatura antropomorfa não existe. Amém? Existem várias passagens no Velho Testamento que prova, né, que não existe. No Velho Testamento fala Satanás, mas é a mesma coisa. O diabo é o mesmo Satanás. Na língua grega vira diabo, tá? Diabolo e Satan. Mas a mesma palavra em linguagem diferente. Amém? E as escrituras, até mesmo o evangelho, mostra que não existe. É uma falácia religiosa. É um ser inventado pela religião. Não existe. E Paulo sabia e ensinava. E ainda hoje esse ensinamento é valoroso. E Paulo diz: eu não corro sem alvo. Ou seja, ele tinha o conhecimento de quem realmente é o inimigo do homem. Pois ele sabia que o mal andava com ele. Ele não lutava esmurrando o ar, porque a carne dele era o provedor do mal. Então ele continua dizendo, em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então eu esmurro o meu corpo, né? Faço do meu corpo sendo meu escravo. Escravo meu de quem? Espírito. Eu sou espírito. Então faço o meu corpo, minha carne, ser meu escravo, para que eu tenha o domínio sobre ele, e não ele sobre mim. Para que eu estou pregando, ensinando, eu tenho que fazer isso, diz Paulo, para que eu não venha a ser reprovado, porque se eu bobear, eu também caio na astúcia, na malícia da carne. O mundo oferece bebida, oferece droga, sexo, né? E várias outras coisas que a carne gosta, porque ela é do mundo. Então essa energia do mundo, a carne adora essa energia do mundo. E na graça de Deus você não pode cometer um erro e botar culpa no diabo. As pessoas têm medo de botar culpa em Deus e ser castigado. Então cria um diabo para botar medo. Na graça de Deus você tem que assumir que é você que cometeu o erro. E Paulo te ensina a assumir os seus erros e mostrar para você que você tem que ter o seu domínio próprio. Você tem que dominar os seus desejos da carne. E ele diz que ele deveria esmurrar o próprio corpo, no sentido de militar com ele, não cedendo os pensamentos contraditórios do espírito, fazendo escravo no sentido de que o nosso corpo, isto é, os nossos pensamentos carnais, venham se sujeitar a nós, que somos espíritos. O sistema religioso ensina a lutar com o imaginário e não cuidam do corpo, por isso são reprováveis em suas cobiças.
Nós estamos aqui ensinando a verdade para eles. Mas eles sempre falam que estamos errados. Mas vivem alimentando a carne. E ela os engana, a ponto de forjar uma manifestação, fazendo um espetáculo, seduzindo a todos. Mas sabemos, na graça, que não é diabo e nem Satanás, mas carne ativada, militando com o Espírito. 1 Pedro 5,8, Pedro diz que sejam sóbrios e vigiem. Sóbrios não está falando sóbrios de bebida. Aqui está no sentido de sejam simples, sejam humildes, sejam obedientes. Né? Eu procuro essa expressão no hebraico, porque o hebraico às vezes nos esclarece mais, né? Então seja simples, seja obediente. Pedro está falando sobre aos que estavam, né, aos pastores que estavam cuidando do povo. Ele fala, sejam sóbrios e vigiem, porque apareceriam vários falsos ouvintes para perturbar os ensinamentos deles, como hoje acontece conosco, pregando a graça de Deus. O diabo, o inimigo de vocês, os opositores, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Aqui Pedro estava falando não da carne própria, mas das que andam à nossa volta. Aí aqui você entra aqui, né, do seu vizinho, do seu amigo de trabalho e etc. Até dos parentes em casa mesmo. Acontece isso. Por isso que Jesus disse lá que, né, haveria separação dentro da sua própria casa, porque um serviria Cristo na graça e o outro serviria a lei. Então ia ter aquela divisão dentro da casa, porque ele falou que eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Nesse sentido, se você é um evangélico, tem um amigo evangélico, amanhã você entra para a graça, você já arrumou um inimigo na sua vida. Então Pedro está falando da carne dessas pessoas, que talvez você que está me ouvindo tem esses inimigos dentro da sua casa, tem esses inimigos como seus vizinhos. Mas se temos o conhecimento da verdade, nunca eles vão nos dilubriar. Se tivermos o controle sobre a nossa carne, mesmo que ela milite contra nós, nunca nos vencerá, porque já nos esmurramos mais o ar. Já não andamos mais atrás de um alvo invisível, mas sabemos aonde está o último inimigo a ser destruído. Nossa carne é o último inimigo a ser vencido, e não uma criatura imaginária. Se Deus mora dentro de você, como ele moraria numa casa mal assombrada, cheio de fantasma, diabo? Essa teologia evangélica não condiz com a palavra do Cristo, não condiz com o evangelho. Amém, abençoados? Então essa foi a palavra. Entregue o recado. Fico por aqui. Amém? Que o Espírito Santo em nós nos dê a mente para entendermos a cada dia essas revelações do nosso Deus e Pai em Cristo glorificado. Assim seja. Até a próxima. Graça e paz.